Por que é que ninguém está falando do Setembro Amarelo? Bom, para quem não sabe, o Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção ao suicídio. E o que a gente menos vê é pessoas abordarem sobre esse assunto. Na verdade, para mim, o Setembro Amarelo não deveria ser falado somente no mês de setembro, porque se a gente for ver em pesquisas, é o ano inteiro pessoas se suicidando, pessoas com depressão. Então, para mim, seria um assunto que deveria ser abordado diariamente, todo dia, toda hora. Deveria, sim, introduzir esse tipo de assunto, na minha opinião, nas escolas, porque quando se trata de suicídio, a gente vê também a questão da depressão, não é só depressão, mas também a questão da ansiedade. Então, eu estou abordando esse tema aqui hoje justamente para falar e alertar algumas pessoas que têm esse gatilho, que passam por problemas de depressão, que auto se mutilam, para parar de ficar mandando mensagem para esses influenciadores que às vezes não, a maioria deles só querem engajamento. E você vê lá a maioria dos influenciadores falando, manda mensagem lá no meu direct, não sei o que, vamos conversar, eu quero te ouvir. Na verdade, não, eles só querem engajar mesmo através do seu comentário, através da sua mensagem, porque se a gente for ver bem, a maioria desses influencers, eles não têm pauta nenhuma, eles não têm conhecimento nenhum para abordar esse tipo de assunto. Se bem que a maioria das pessoas que passam por isso, realmente elas querem ser ouvidas. Então, o conselho que eu dou, como eu não tenho experiência nessa área, o conselho que eu dou para todo mundo, se você conhece alguém que passa por isso, ou se você passa por isso, procure alguém da área, que essa pessoa vai conversar com você, vai te descrever, eu não sei como que é abordado esse tipo de assunto para essas pessoas, mas completando o que eu falei de início, esse é um assunto muito delicado que deveria ser conversado o ano inteiro, é um assunto que deveria ser introduzido sim nas escolas, porque se a gente for ver bem, é um assunto que é pautado mais no meio dos adolescentes, principalmente de agora, né? Se a gente for ver de 2000 para cá, meu Deus do céu, o que tem de gente entrando em depressão e, sabe, não aguenta a pressão da vida e quer acabar com sua vida por conta disso. E eu falo, isso não é frescura, gente. Depressão não é frescura. Se você tem esse tipo de pensamento, sinto muito te dizer, não precisa nem você terminar de assistir esse vídeo. Desculpa a colocação, para mim você é um escroto, porque a depressão ela vem de vários gatilhos, né? Antes da pessoa chegar em depressão, antes dela ter a depressão, ela com certeza passou por algum momento na vida dela que fez gerar esse trauma. Então, não brinque com quem tem esses sintomas, não brinque com quem tem gatilhos da depressão, porque se a gente for analisar bem, é uma das principais causas de morte dos jovens hoje em dia. É uma das principais, isso se não for a do top 1 ali, que está no topo da lista da maioria do suicídio. E se você passa por isso, o que o que eu te aconselho agora é falar é a melhor opção. E se você não tem ninguém de confiança, você pode conversar sobre isso. Conversa com o psicólogo, tenta procurar um amigo próximo. Se você acha que esse amigo seu não é tão confiante para você falar sobre esse assunto, desculpa te dizer, essa pessoa não é seu amigo. Porque um amigo, ele, na maior parte do tempo, ele vai chamar nossa atenção, sim. Só que como esse é um assunto delicado, ela precisa te ouvir e te induzir a fazer a coisa certa. E se você que está emprestando
o seu ouvido para alguém que passa por esse problema, porque é um problema assim muito grave ainda, sabe, seja todo o ouvido da pessoa. Não tente querer aconselhar se você sabe que não vai conseguir. Então, incentiva essa pessoa a procurar um profissional da área, porque como é um assunto muito sério, qualquer coisa que for dita pode gerar um gatilho e destravar coisas piores. E por que setembro? Dia 10 de setembro é o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Por que eu estou falando sobre esse assunto? Poderia muito bem estar gravando uns vídeos motivacionais, como eu comecei, mas é tão importante abordar sobre esse tema que, como eu falei no início do vídeo, se a gente for procurar pesquisas relacionadas a isso, há mais de 700 mil mortes por suicídio. E isso precisa ser evitado. Isso precisa ser diminuído. Tem como combater? Não sei dizer se tem como combater 100%, mas tem como diminuir. Mas a maioria dos casos pode ser evitado. Eu não sei ao certo, mas eu já tive amigos que tiveram depressão, então às vezes certos assuntos, por mais que a pessoa já tenha melhorado disso tal, tem alguns sintomas que geram esse tipo de gatilho. Por exemplo, a pessoa que se isola bastante, tristeza constante, pessoas que mudam de humor do nada, mudam de comportamento, pessoas que têm falas constantes sobre desistência. Então esses são um dos sintomas, esses são os sinais de alerta sobre aquela pessoa que passa por isso. Algumas pessoas que não entendem do assunto costumam dizer que isso é falta de Deus. E eu quero dizer isso para você, que isso não tem nada a ver com falta de Deus. Porque se a gente for olhar bem na Bíblia, que é o nosso manual de instrução, para quem não sabe, eu sou cristão e eu uso a Bíblia assim como um manual de vida. Se a gente for olhar lá dentro, tem grandes nomes na Bíblia, profetas gigantes que tiveram um momento de depressão. Então, se você diz que é falta de Deus, falta de não sei o quê, queria dizer para você, isso não tem nada a ver com falta de Deus. Infelizmente, muitas pessoas acabam sofrendo em silêncio. O medo de julgamento ou a falta de apoio pode agravar a sentimentos que venham a causar ainda mais dano sobre essa pessoa. Por isso que eu digo que é fundamental abrir espaço para falar sobre esse assunto. E como eu havia dito, é sempre importante conhecer os sinais de alerta. E antes de pautar sobre esse assunto, eu fiz algumas pesquisas para falar sobre isso. E eu descobri, que eu também não sabia, que tem um instituto chamado CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. Eu vou estar deixando um número aqui para você. Se você passa por isso, dá uma ligada lá, conversa com o pessoal. Eu descobri que é 24 horas o atendimento. Então, esse foi o assunto de hoje, galera. Se você estiver passando por isso, procure ajuda. E se você conhece alguém que está passando por esse momento, procure ajudar essa pessoa, mas da maneira correta. Cuidado com o que você vai dizer para não agravar mais ainda esses sintomas que a pessoa está passando, que é a depressão. E esse foi o assunto de hoje. Se você se identificou com isso, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Comenta aqui embaixo. E eu não vou nem pedir para você se inscrever. Você se inscreve se você quiser. Mas o que eu peço para você, compartilhe com o máximo de gente se você se identificou com esse assunto de hoje. Beleza, galera? Um abraço para todos vocês e desejo um apoio para todo mundo que passa por isso. Muito obrigado, tchau, tchau.